Eu gostaria que você fechasse seus olhos. A doce presença do nosso amado Espírito Santo de Deus, ele é real aqui neste lugar. Quando você chegou aqui hoje, ele já está. Então eu gostaria que nesse momento, por alguns instantes, você falasse com ele. Primeiramente, agradeça pelo seu dia. Agradeça por cada livramento que você teve hoje. Agradeça pelo fato de você estar aqui neste lugar. E depois peça para que ele ministre no seu coração de uma forma muito especial. Peça que ele ministre no seu coração não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Jesus. De estar na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, por essa semana. Nós te agradecemos, Jesus, por cada livramento que o Senhor nos deu, pelos livramentos que nós vimos e pelos livramentos que nós não vimos, Jesus. Senhor, neste momento eu te peço, Pai, libera este ambiente para um mover sobrenatural do Senhor, pois eu creio que aquilo que o Senhor tem para esta noite é muito mais do que aquilo que já aconteceu. Eu oro a Ti neste momento por cada coração e por cada vida que está aqui neste lugar, Jesus. Não sou eu quem faz, não é o pastor Edmar, não é louvor, é o Senhor. E é a Tua presença que nós convidamos nesta noite, Jesus. É a Tua presença que nós convidamos nesta noite, te pedimos, Senhor. Vá de encontro a cada coração e a cada vida que está aqui neste lugar. Ministra sobre nós, Deus, a cura que o Senhor tem, o renovo que o Senhor tem. Ministra sobre nós nesta noite, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Pai, que nós precisamos ouvir. A palavra que vem do Senhor ao nosso encontro, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelas tuas misericórdias. Obrigada, Jesus. Mesmo quando muitas vezes não vemos, mesmo quando muitas vezes não sentimos, mesmo quando muitas vezes não paramos para falar com o Senhor permanece fiel e continua ao nosso lado. O Senhor possa, Pai, falar conosco hoje. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de se mover, ministrar, curar, restaurar e renovar nessa noite. É o que nós oramos, Jesus. É o que nós agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer: glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus é muito, muito, muito bom. Para quem ainda não me conhece, sou pastora Ludmila, faço parte da equipe pastoral do Restart. Faço parte dessa família desde junho do ano passado. E assim como vocês, como a grande maioria de vocês, se estou aqui nesta noite, certamente, é porque eu também passei por alguma situação no qual o Senhor me permitiu viver. E por causa dessa situação, o Senhor também me deu um presente. Eu hoje estou viúva. Vou falar estou, porque vai que Deus tem um marido, né? Sei lá. Quem deixou jovem, sou viva. Amém? Amém? Deus. Mas no meu pior momento, o Senhor me deu um presente. E esse presente foi um livro. Este livro, embora ele seja um livro voltado para o público feminino, isso não quer dizer que não possa falar com vocês, viu, homens? Esse livro ele se chama Florescer, um novo capítulo para a sua história. Ele conta a história de mulheres que se assemelham muito à nossa, de mulheres que sofreram, de mulheres que tiveram percas, mas que elas souberam ressignificar, elas recomeçaram e elas floresceram. Essas mulheres, elas são constadas na genealogia de Jesus.
E elas são postadas lá por um motivo. Eu gostaria de te convidar a ler esse livro. A Enari vai estar lá no fundo, no final do culto. Você que for adquirir o livro, você vai estar abençoando duas pessoas, a sua vida e a minha. E se você comprar dois, a gente ainda faz um preço especial, né, Enari? Então, eu sou muito grata a Deus pelos testemunhos que eu já recebi até hoje de pessoas que leram este livro. Inclusive, o último testemunho eu até compartilhei com a pastora Pauliana e o pastor Edmar. Eu sou muito grata a Deus. E creiam, gente, que nada do que vivemos é em vão. Em tudo, Deus tem um propósito. Amém? E nesta noite, eu quero conversar com vocês algo que talvez você pense assim: pastora, já ouvi falar demais desse assunto. Mas eu quero que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar hoje. Eu creio que você pode achar que é um assunto que já foi muito conversado. Mas se você está aqui nesta noite, é porque é com você que o Senhor quer falar, né? Esta noite, eu quero conversar com vocês dizendo: é hora de recomeçar. Esse é um ministério, como o pastor falou, que foi feito, nasceu no coração de Deus para nós. Eu creio, você crê? Para nós que passamos por traumas, por situações, né? Nós que passamos por rupturas, mas o Senhor, Ele tem usado esse ministério para nos curar, para nos restaurar e para nos dizer que é hora de recomeçar. Gente, me fala uma coisa: é mais fácil começar ou recomeçar? É o quê? Começar, não é? Por que começar? Começar, a gente não tem um histórico. Começar, você está ali empolgado, é tudo novo, né? Não tem uma carga, não tem um peso, porque você está começando. Agora o recomeçar não. O recomeçar, ele envolve um peso. O recomeçar, ele envolve um histórico. O recomeçar, ele envolve um trauma. E se nós vamos recomeçar, é porque algo foi findado. Por isso é necessário recomeçar. Uma ruptura foi feita, por isso é necessário recomeçar. Algo tem que ter acabado para que se tenha um recomeço. E recomeçar, como o pastor sempre nos fala, não é você dar continuidade naquilo de onde você parou. Recomeçar é literalmente nós começarmos do zero. É literalmente nós recomeçarmos. Só que com uma diferença. Qual que é a diferença? Você não é mais a mesma pessoa. Você não tem mais a mesma maturidade. Agora você traz contigo um peso, um histórico, uma situação. E diante disso, eu vim falar com vocês acerca de um homem na Bíblia que muitas vezes nós não paramos para pensar nele como alguém que recomeçou na sua história. E hoje eu quero ler com vocês o livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9. Amém? Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 13. Diz o seguinte: ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Próximo. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Mateus.
Mateus. Na Bíblia nós não vemos muitas especificações biográficas acerca de Mateus, mas há algo muito gritante, que Mateus era um publicano. Mateus, ele era um publicano. E quem eram os publicanos no tempo de Jesus? Publicanos eram aqueles que cobravam impostos, certo? Que serviam a Roma cobrando impostos. E havia os publicanos que cobravam impostos gerais, e havia os publicanos, né, que cobravam impostos distritais ou nas regiões. E aqueles que eram distritais, eles costumavam ser nativos daquela região. E Mateus, então, ele era um publicano distrital, ou seja, ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus. Ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus em uma região que era muito movimentada, que era Cafarnaum. E o judeu e o publicano, em sua maioria, ele era melhor financeiramente que os judeus. E eles eram protegidos por Roma enquanto cobravam esses impostos. Esses eram os publicanos. Mas a que custo eles tinham uma vida melhor que a dos judeus? Os publicanos, eles eram odiados pelo seu povo. Por quê? Porque eles eram vistos como traidores, como pessoas, né, que extorquiam o seu povo, como avarentos, como egoístas. Os publicanos, eles eram vistos como traidores, porque eles serviam a Roma voluntariamente. Roma era os opressores dos judeus. E eles serviam voluntariamente a Roma. Eles não eram obrigados a serem cobradores de impostos. Eles se voluntariavam a serem cobradores de impostos. E por isso eles eram tratados como traidores do seu povo. Os publicanos, eles eram desprezados religiosamente, nas cerimônias religiosas do seu povo. Por quê? Porque como exigia-se um contato frequente com os gentios, ou seja, pessoas que não faziam parte do povo de Israel, os judeus, eles eram então ensinados que eles não podiam se assentar à mesa com os publicanos, senão eles se tornariam impuros como os publicanos. Então eles não eram aceitos em suas cerimônias religiosas. E é nesse contexto de vida que nós encontramos Mateus, publicano, odiado pelo seu povo, visto como um traidor, alguém que extorquia e que se colocou nessa situação voluntariamente. Nós não sabemos por que Mateus escolheu ser publicano, se foi pela vida financeira, nós não sabemos se ele buscava ter uma vida melhor, dinheiro, se ele fugia de algo, se ele fugia de alguém. O certo é que ele escolheu ser um publicano. Certamente, Mateus era apontado nas ruas como traidor. Certamente, Mateus, ele era rejeitado. Ele provavelmente não era convidado para casamentos, aniversários, happy hours. Ele só podia ser amigo de outro publicano, mas os publicanos tinham a fama de serem avarentos e egoístas. Eu acho que não é uma boa qualidade para um amigo, não é verdade? A pessoa de Mateus, gente, ele não era querido pelos romanos porque ele era judeu, e ele não era querido pelos judeus porque ele era visto como traidor do seu povo. Estou ouvindo um negócio aqui que está me desconcentrando. Mateus, ele era invisível diante da sociedade. Mateus, ele era um traidor. Talvez ele se sentisse culpado pelo que ele fazia e se sentisse sem forças para mudar essa situação. Ele era odiado pelo próprio povo. E quem que queria ter vínculo com alguém dessa forma? E se a gente trouxesse a história de Mateus para os dias atuais? E se a gente contextualizasse essa história? Você consegue se ver como Mateus? Alguém que foi rejeitado, alguém que foi excluído,
alguém que foi apontado, alguém que por conta do seu histórico de vida deixou de ser convidado para os casamentos, para os aniversários, para os happy hours. Alguém que foi rotulado. Você consegue se ver como Mateus? Quantos de nós já não nos sentimos como Mateus? Ou pessoas que nos olhavam com cara, nossa, coitada dela, tadinha da história dela. Quantos de nós já não nos sentimos como Mateus? Só que no versículo 9 mostra uma chave muito poderosa. Ele fala assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. O chamado de Mateus é falado também no livro de Marcos e é também falado no livro de Lucas. Em Marcos, no capítulo 2, no versículo 14, fala assim: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu. Levi, que é também o nome de Marcos. Há estudiosos que dizem que Jesus mudou o nome de Levi para Mateus, assim como ele fez com Pedro, porém a gente não encontra passagens específicas sobre isso. Mas a gente sabe que Levi e Mateus são a mesma pessoa. Marcos, então, ele dá ênfase e importância a quem Mateus é filho e ao sobrenome dele. Levi, filho de Alfeu. Em Lucas diz, em Lucas 5:27 fala, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Viu um publicano chamado Levi. Lucas evidencia o que Mateus fala. O que Mateus fazia, então. Lucas evidencia que Mateus era um publicano. Qual era a profissão dele. Mas quando a gente vê no livro de Mateus, o homem que foi chamado por Jesus, que teve a experiência de ser visto e chamado por ele, sabe o que ele fala? Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus. Um homem, sem rótulos, não importava de quem ele era filho, não importava qual era o seu sobrenome, não importava o que ele fazia. Ele era um homem chamado Mateus. Quando Jesus viu Mateus, ele já viu o coração de Mateus, ele já viu quem Mateus iria se tornar, ele já viu o Mateus transformado. Sabe o que eu tenho para te dizer nesta noite? Quando Jesus te olha, ele não te vê ou divorciado, ou viúvo, a viúva. Ele não te vê, aquele que ficou para titia porque não se casou até hoje. O Senhor, quando ele te vê quem ele fez para você ser. Quando ele me vê a Ludmila. Quando ele olha para a Catiúcia, ele olha a Catiúcia. Esse é o olhar de Jesus sobre nós. Então Jesus, quando viu Mateus, ele viu um homem transformado e seria usado por ele, chamado Mateus. E no versículo 9 ainda diz assim: chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. O fato de mencionar Mateus sentado na coletoria representa, sabe o quê? Comodidade, estagnação. Mateus, ele fazia parte de um povo chamado e escolhido por Deus, mas ele escolheu voluntariamente ser traidor do seu povo. Estava acomodado, estagnado e paralisado naquele lugar. Ele poderia até querer mudanças, mas ele estava sem forças para recomeçar. E sabe o que é mais dolorido? Ele escolheu estar neste lugar voluntariamente. Sabe o que a gente percebe com isso? Quantos de nós não escolhemos voluntariamente estarmos distantes do Senhor? Quantos de nós não escolhemos voluntariamente não seguirmos Jesus? Quantos de nós nos colocamos voluntariamente distante dele e o culpamos por não
sendo que nós, voluntariamente, nos distanciamos do Senhor. E foi nessa situação de estagnação, talvez Mateus poderia estar morto espiritualmente, acomodado naquela situação, já acostumado com o rótulo que haviam lhe dado. Foi aí que o Senhor Jesus o viu e disse: siga. E é para que Mateus se levantasse, ele precisava estar parado, sentado, quieto. E é nesse Mateus levantou-se e o seguiu que nós vemos o início do recomeço da vida de Mateus. É aqui que nós vemos o Senhor falando: Mateus, levanta, porque é hora de recomeçar. E nesta noite o Senhor está nos dizendo: se você está num lugar de paralisia espiritual, esfriamento espiritual, estagnação, um lugar de dor, um lugar de frustração, hoje é dia de levantar, é hora de recomeçar, amém? Glória a Deus. E Mateus estava nesse lugar. Hoje é a noite de você sair desse lugar de estagnação e recomeçar. Hoje é a noite de você sair desse lugar de medo e de dor e recomeçar. Hoje é a noite de você sair de um lugar de frustração e recomeçar. Aleluia. Sabe, gente, nós com nossos históricos, muitas vezes temos medo de recomeçar. Muitas vezes não vivemos as promessas de Deus para as nossas vidas porque temos medo de recomeçar. Não vivemos de fato o chamado que Deus tem para nós porque temos medo de recomeçar. Não vivemos um novo relacionamento, uma família, porque temos medo de recomeçar. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer tirar todo esse medo e te falar: confia em mim, porque é chegado o tempo de recomeçar. Amém? E para que houvesse um tempo de recomeço na vida de Mateus, lá em Lucas fala o seguinte: levantou-se, deixou tudo e seguiu. Quando Jesus viu Mateus, o chamou, Mateus levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Para que houvesse o recomeço de Mateus, foi necessário que ele deixasse tudo. Mateus certamente ele era financeiramente, profissionalmente estável, bem, de sucesso. Provavelmente seria um homem de poucos amigos. Mas para que ele seguisse Jesus e de fato acontecesse um recomeço na vida dele, ele precisou deixar. Sabe o que a gente aprende? Primeiro, é impossível recomeçarmos sem Jesus. Você pode até tentar, mas você vai bater a cabeça. É impossível recomeçarmos sem Jesus. E Jesus hoje ele está nos chamando para recomeçar. O Deus que nós servimos, sabia que ele é especialista em recomeço? O pastor Edmar tem o costume de nos chamar de especialistas, porque nós somos especialistas naquilo que vivemos. Deus é especialista em recomeços. É impossível vivermos um recomeço sem Jesus. Nós aprendemos também que para que haja um começo é necessário que haja uma ruptura. Talvez você ainda não conseguiu recomeçar em alguma área da sua vida, porque você ainda não rompeu com aquilo que Deus já te mandou romper. Que seja em passado, que seja emocionalmente, que seja financeiramente, que seja com pessoas que Ele não quer que você ande. Para que haja um recomeço, é necessário que haja uma ruptura. Para que haja um recomeço, não tenha medo. Amém. Não tenha medo. Amém. Não tenha medo. Jesus disse para Mateus: Mateus, levante-se e siga-me. Ele falou para Mateus onde ele estava indo. Ele falou: Mateus, o negócio é o seguinte, deixa eu apresentar um plano aqui, olha só. Nós vamos pegar essa estrada aqui, aí a gente vai lá. Aí lá naquela árvore a gente vai virar à esquerda e vamos achar um mundo muito estranho.
Mas não é que a gente vai parar aí, a gente vai continuar andando. Foi isso que Jesus fez? Jesus só falou assim: levante-se e siga. Mateus não teve medo. Sabe por quê, gente? Jesus, ele não precisa nos falar para onde ele vai nos levar. A gente só precisa saber que ele está junto. Aleluia. Jesus está te chamando. Levante-se e siga. Não precisa ter medo. Eu vou com você. Você crê nisso? Amém? Então essa é a noite que o Senhor está falando. Ô, Catiúcia, levanta, siga-me. Mãe, levanta aí, irmã, e siga Jesus. Jesus está te chamando nessa noite. É tempo de recomeçar. Aleluia. Glória a Deus. Vai sem medo. Se Jesus está junto, gente, vai sem medo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa assim: então, pastor, mas parece que Jesus não faz bem, né? Aquilo que eu achei que faria. Não, realmente, assim, de fato, me dá o melhor que eu estou pensando. Sabe o que a palavra de Deus nos diz, gente? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, fala o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. O que Deus preparou para aqueles que o amam. E sabe o que é incrível? Não fala que Deus preparará para aqueles que o amam. O que Deus está preparando para aqueles que o amam. A palavra diz que Deus preparou. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, já está preparado. Oh, glória! Aquilo que Ele tem para você está preparado. Agora, aqueles que o amam, confia no Senhor. É tempo de recomeçar. Glória a Deus. Gente, eu acho Deus bom demais. Eu achei ele tão massa. Vocês acham também? Também. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção no chamado de Mateus? Mateus, ele não relutou. Jesus chamou ele e falou: ai, Jesus, peraí que eu vou pensar se eu estou afim de ir. Vou dar uma olhada na minha agenda para ver se tem um tempinho para te seguir. Mateus fez isso, gente? Mateus nem relutou. Mateus levantou e foi. Sabe por quê? Provavelmente havia algo dentro de Mateus que estava angustiando. Algo dentro de Mateus que falava: você precisa de mudança, você precisa sair desse lugar, você precisa recomeçar. Você precisa sair deste lugar, você precisa recomeçar. E talvez ele pensasse: mas como que eu vou sair daqui? Eu não tenho força. Como que eu vou sair daqui? Eu sou alguém do lado. Como que eu vou sair deste lugar? Mas quando ele ouviu Jesus chamar, o coração dele se incendiou e uma palavra de vida foi lançada sobre a vida dele. E ele seguiu Jesus. Gente, a expressão grega para esse levantar de Mateus, eu vou ler o versículo de novo, que fala assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga. Mateus levantou-se e o seguiu. A expressão grega para esse levantou-se, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, tá, gente? Não me julgue. É anástase. E você sabe o que isso significa? É a mesma expressão empregada para ressuscitar. Uma palavra de vida foi lançada sobre a vida de Mateus. Mateus, é hora de você ressuscitar. Chegou o tempo de você ressuscitar. É hora de recomeçar. O Senhor nessa noite está lançando uma palavra de vida sobre nós. Pega aí, gente. É hora de ressuscitar. Ressuscitar a sua vida espiritual, ressuscitar no ministério, ressuscitar na sua família, na vida financeira, na tudo aquilo que Ele tem para você. É hora de ressuscitar. Levante-se. É
para uma vida verdadeira e eterna com Jesus. Aleluia! Ai, gente, Deus é bom demais. E quando Mateus recebeu essa palavra de vida, e ele ressuscitou, ele se levantou, ele recomeçou na vida dele, ele queria que outros também recebessem isso. E o que ele fez? Ele fez um banquete. Ele fez um banquete, chamou outros publicanos e chamou aqueles que eram rotulados pelos fariseus como pecadores. Ele chamou todo esse povo e fez um banquete. Você sabe por quê, gente? Mateus entendia o que eles sentiam, o que eles passavam, e também precisavam de uma palavra de vida. E sabe o que nós aprendemos aqui? Há um propósito para a nossa dor, assim como há um propósito para o nosso recomeço. Houve um propósito em todas as dores que Mateus sentiu, assim como houve um propósito para o recomeço na vida dele. E é assim conosco. Tudo isso que você viveu até chegar aqui, todos os seus traumas, todo o seu histórico, todo o seu peso, há um propósito. Assim como há um propósito no recomeço do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. E esse texto que a gente leu, ele termina dizendo, gente, eu acho que eu preciso fazer exercício. Bora! Do nada, né? A pessoa já está ofegante, meu Deus. No versículo 3, ele termina dizendo: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele só veio para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. Se você reconhece que você é pecador e que precisa de um Salvador, Jesus veio para você. Amém. Jesus veio para mim, porque eu reconheço que sem Jesus eu não sou nada. Eu sou pecadora e eu o reconheço como Salvador da minha vida. E foi disso, da presença de Jesus, era tudo que Mateus precisava para recomeçar. Era tudo que Mateus precisava. Quando a gente perde tudo e o que nos resta é apenas a presença do Senhor, o que a gente descobre? Que era só a presença do Senhor que a gente precisava. Então a presença do Senhor era tudo que Mateus precisava. E hoje eu vim falar sobre é hora de recomeçar, levante-se, é hora de recomeçar, porque eu também vivi isso. Eu também já estive estagnada, eu também já estive acomodada, eu também já estive quase morta espiritualmente, estava na UTI. Mas o Senhor me chamou e me disse que era hora de recomeçar. Sabe algo que a gente aprende, gente? A gente só vence amanhã se não desistir hoje. Você pode erguer sua mão direita e dizer: eu só venço amanhã se não desistir hoje. Fala para a pessoa que está próxima a você, você só vence amanhã se você não desistir hoje. Recomeçar, gente, eu sei que não é fácil. Recomeçar é difícil, é dolorido, é pesado. Sabe, gente? Eu hoje tenho, pode não parecer, mas eu tenho 38 anos de idade. Eu sei que não parece, nem bem, eu sei que é. Eu sou cristã evangélica desde quando eu nasci. Eu fui uma pessoa que eu comecei a orar pelo meu futuro marido, mesmo antes de conhecê-lo, quando eu tinha 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, gente. Você sabe quantos anos eu fui namorar, gente? Aos 25 anos de idade que eu fui namorar. Eu fiquei todos esses anos orando pelo meu futuro marido. Aos 25 anos, eu tive meu primeiro namorado, que foi o meu marido. E eu tive um namoro em santidade, eu me casei e tinha um ótimo casamento. Gente, eu amava ser casada.
Era super divertido. Era mesmo. Eu achava super divertido ser casado. Estava com a vida financeira estável, ministério em ascensão, um casamento top, e achava que nada de ruim podia me acontecer. Afinal, eu nasci na igreja, fui menininha, fui toda a vida menininha de Deus, nunca me afastei, nunca desviei. Gente, eu nunca experimentei nada, tá? Eu sou uma ex-nada, já ouviu falar do ex-nada? Né? Nunca experimentou nada, nunca fez. Eu sou essa pessoa. Sempre fui fiel a Deus. Então eu achava que nada de ruim poderia me acontecer, afinal, eu sempre fui fiel a Deus. Mas um dia, a minha vontade esbarrou na soberania de Deus. Quando a nossa vontade esbarra na soberania de Deus, a que prevalece é a soberania de Deus. Então, quando eu tinha planos de família, planos de filhos, planos de ministério, nós tínhamos, né? E quando nós tínhamos 7 anos de casado, aprove o Senhor levar o meu esposo em decorrência do Covid. Um jovem de 29 anos de idade. E quando isso aconteceu, meu mundo desmoronou. Eu perdi o chão. A minha vida mudou da noite para o dia. Eu dormi casada e acordei viúva. Como pode isso? Eu sempre fui fiel a Deus. E então, a minha vida de fato voltou a estar casada. Eu parei de comer, eu parei de dormir, parei de trabalhar. Eu não queria me matar, mas eu tinha muita vontade de morrer. E eu falei isso para Deus, falei, Deus, eu não tenho coragem de me matar, mas eu quero morrer, porque está doendo demais. E eu perdi a minha identidade. Na minha cabeça eu tinha perdido o ministério. E quando você está no pó, o diabo ele não tem ódio. Sabe disso? Ele não brinca de ser diabo. Então não brinque de ser crente. E quando eu estava no pó, não aguentando mais, o diabo vinha na minha cabeça. Você é inadequado. Você é incapaz. Você é sozinha e ninguém nunca mais vai te respeitar. Você nunca mais será respeitado. E eu comecei a trazer isso como verdade para dentro de mim. E mesmo sofrendo, mesmo doendo, mesmo na solidão, mesmo não suportando mais, mesmo não sentindo Deus, mesmo não ouvindo Deus, eu sempre soube que Ele estava lá. Você sabe por que eu sabia que Ele estava lá? Porque eu sempre busquei conhecê-lo. Eu sabia que Ele estava lá. Glória a Deus. Aleluia. E um dia, Ele me chamou para sair da casa. Ele me chamou para sair da cruz. E Ele me falou que era hora de recomeçar. Amém. Eu não sei qual é o seu histórico de vida. O que aconteceu com você até você chegar aqui. Mas eu sei que é hora de você recomeçar. Recomeçar é um dia de cada vez, sabia? Recomeçar é um degrau por vez. Recomeçar é você não desistir hoje para vencer amanhã. Recomeçar é estar doendo e você continuar caminhando. Recomeçar é você continuar perseverando até que desistir não seja mais uma opção. Porque muitas vezes eu pensei em desistir da minha vida, em desistir de mim. Mas Jesus, Ele não tinha desistido. E o Senhor então foi me mostrando e trilhando o caminho do recomeçar. E algo que eu achei que não fosse mais possível é estar de volta no altar, ministrando para a vida de pessoas. Porque eu não cria mais naquilo que o Senhor tinha colocado
Eu gostaria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. A presença do Senhor, mesmo quando muitas vezes nós não sentimos, mesmo quando muitas vezes nós não ouvimos, Ele está sempre. Mesmo quando, às vezes a gente está no fundo do poço e você pensa, não tem mais jeito nada. Eu estou sendo apontado, eu estou sendo excluído, eu estou sendo rejeitado. A religião me excluiu, a igreja me excluiu, amigos me excluíram, mas o Senhor ele não me excluiu, ele não te cancelou. Glória a Deus. Você pode falar, pastora, hoje eu estou sem força de sair do lugar. Eu estou sem força de me levantar. Mas Jesus hoje ele te diz, ei, é hora de ressuscitar. Vem. Eu tenho que reconhecer isso para você. É muito melhor que você está imaginando. Já está preparado. Só precisa que você venha. Eu não sei o que tem te impedido de sair deste lugar. Mas o Senhor hoje, Ele está renovando as suas forças. O Senhor hoje Ele está restaurando a sua saúde. O Senhor hoje Ele está trazendo um renovo na sua vida ministerial. O Senhor hoje está curando corações quebrados. E Ele tem uma família pronta para te entregar, porque Ele já preparou. O Senhor, Ele restaura sonhos. Quando Jesus levou o Vinícius, eu achei que Ele tinha levado todos os meus sonhos com Ele. Quando Ele foi enterrado, eu falei, Ele está agora todos os meus sonhos. Mas o Senhor me restaura os sonhos. E nesta noite Ele vai restaurar os seus sonhos. É noite de restaurações. É noite de recomeço. É noite. E o Senhor te chamou para que você se levante. Hoje eu sonho sim com uma família. Hoje eu sonho sim com filhos. Hoje eu sei o chamado que o Senhor tem para mim. E Ele tem para você também. Glória a Deus. Ele tem para você. Nesse momento eu gostaria que você falasse com o Senhor. Só você e Ele. Fala, Deus, hoje eu não quero estar daqui da mesma forma que eu cheguei. Eu estou num lugar de comodismo, de estagnação. Mas Senhor, eu quero me levantar. Eu sei que é hora de recomeçar. Eu sei que essa é uma noite de recomeço. E eu quero recomeçar. É isso que Ele tem para você. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu oro a Ti por cada vida que está aqui neste lugar, Jesus. Corações quebrados, Pai, corações feridos, Senhor. Pessoas que estão tão fracas, Jesus, que não estão conseguindo sair do lugar, Deus. Mas essa é uma noite de fortalecimento. Essa é uma noite de recomeço. Essa é uma noite do novo do Senhor. E eu te peço, doce, amado Espírito Santo,
sentado, o Senhor estava falando no meu coração. E eu pedi para ela ficar aqui. Dá uma olhadinha para isso aqui. O que está escrito? É hora de recomeçar. Mas tem um nome ali embaixo. Divina é isso. Hoje, o Senhor faz um marco na sua vida. Hoje é um novo recomeço na sua vida. Do seu ministério, dá uma olhadinha. É só um pouquinho daquilo que Deus tem para você. Essa parte não é nem o começo do que Deus tem para fazer para você. Muitas pessoas que estão de pé aqui também vão recomeçar hoje. Porque o Senhor te usou para isso. Você é instrumento das mãos dele. Eu vou só te dar uma ajudinha. Já para você ter feito isso. Se você sabe que vai recomeçar hoje, se você foi tocado pelo Senhor hoje, e sabe que hoje você ressuscita, você recomeça, eu quero convidar para vocês aqui à frente. O Senhor falou contigo? O Senhor te usou ela para falar contigo? Então vem para recomeçar. Pode vir para frente. Pode vir mais para frente. Você não pode sair daqui como estava na coletoria com Deus. Você precisa sair daqui sabendo que você vai chegar aí. Você diz, pode ficar para cá. Pode vir para cá. Você não tem como sair daqui da mesma maneira que você está. Porque o que Deus está fazendo hoje na vida da pastora Ludmila vai fazer na sua vida. Aleluia. Diga para Deus, Senhor, eu estou pronto para ir atrás do Senhor. Eu estou pronto para recomeçar. Eu quero hoje. Eu quero hoje. Pode abrir a boca. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que nessa noite haja ressurreição na alma, que haja, Senhor, recomeço emocional, físico, mas principalmente espiritual. Pai, que essas pessoas, oh Deus, possam sair daqui sabendo que a partir de agora elas andam contigo, tendo a certeza que o Senhor tem preparado a vida deles. Sabendo, Senhor, que agora eles acreditarem que eles estão sendo usados pelo Senhor, que eles podem abrir os lábios para falar da tua palavra, para contar, Senhor, o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Que as dores eles passaram, as perdas eles tiveram, agora eles estão sendo usados, ó Deus, para edificar outras pessoas, para glorificar o teu nome, Senhor. Pai, que os sonhos possam ressurgir. Mas, Senhor, que esse recomeço possa ser do céu, mas que eles tenham, Deus, a possibilidade de ir muito além do que eles um dia foram. Que eles possam voar alto, que eles possam, Deus, recomeçar no ministério, que eles possam, Deus, ter a sua família, que eles possam, Senhor, ter vida contigo. Eu te peço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que esse seja o dia do seu recomeço. O dia que você deixou de ser rejeitado para ser abraçado pelo Senhor. O dia que você deixou de ser esquecido para ser lembrado pelo Senhor. Amém? Você está vendo, pastor? O que Deus está fazendo dentro de você? Amém. Às vezes, quando a gente pensa que está fraco, Ele fortalece a gente mesmo. Às vezes, quando a gente pensa que está na hora de desistir,
festa.